Olá pessoal, estamos aí hoje com a aula 4, né, dando continuidade sobre os conceitos de campo elétrico, beleza? Então, meu nome é Vitor Tramontim e hoje a gente vai começar a aula 4, ok? Então, antes da gente começar, aquelas informações de sempre, né? Reúna-se com o seu colega para poder fazer as atividades dos testes conceituais, por Meet, por qualquer Discord, qualquer outra coisa, por ligação, tanto faz, não tem problema. E faça os questionários que eu vou estar disponibilizando para vocês, ok? Novamente, né, eu tenho aqui, eu trago para vocês alguns links de recomendações de bibliografia, para que vocês tenham acesso também, né, ao conteúdo dessas aulas, ok? Então, como sempre, começamos agora com a nossa problematização inicial da aula, né, uma aplicação direta de campo elétrico, que é o seguinte: tem alguns produtos, né, em que a gente compra e em que é a aplicação direta do conceito de campo elétrico, que é basicamente isso que acontece nesses dois produtos em que vocês estão vendo aí, que é o micro-ondas e uma impressora a jato de tinta, né? Então, como elas funcionam? Vocês têm alguma ideia, né? Como é que a gente coloca um alimento ali, né? E ele sai aquecido, sem ter nenhum fogo, né? Nada, né? E como que, enfim, como é que acontece o aquecimento, né? E eu vou mostrar para vocês em que existia um mito, uma propagação, uma fake news na física, de que o aquecimento ocorria por algum motivo, mas no fundo, não ocorria por esse motivo, tá? E ocorre por um outro motivo, né? E na impressora, como é que sai, né, bonitinho, da mesma forma que a gente monta aqui no computador, sai bonitinho lá na impressão, né, no papel, uma coisa física. Como é que acontece isso? Beleza? Claro, eu vou passar aqui para vocês o princípio básico, né? O funcionamento é muito mais complexo do que isso e envolve também outras áreas, não só a eletrostática, ok? Então, vamos lá para algumas explicações, beleza? No final da aula passada, tá, eu tinha proposto uma atividade para vocês dos testes conceituais, que era para vocês fazerem o seguinte, né? Você colocava aqui uma partícula nesse ponto, tá? Depois eu colocava uma outra partícula nesse outro ponto aqui, mas veja, nesse lado aqui aparece o campo elétrico nesse sentido e com esse tamanho, né? Aí quando eu trago para cá, o campo elétrico aparece para cá, né? Até vamos colocar aqui uma reta aqui, né, para a gente poder se localizar melhor, beleza? E aí a pergunta é, por que quando eu coloco as duas, né, o vetor fica desse jeito no meio, né? Por que acontece isso? Ou a gente pode até generalizar, né? Por que eu coloco um ponto aqui e aparece desse jeito, né? Sendo que ele sozinho, né, sem a presença da outra carga elétrica, o campo elétrico fica assim, né, para a carga da esquerda, e para a carga da direita fica desse jeito aqui. Por que não aparece, né, os dois vetores? Por que quando eu coloco as duas cargas, né, não aparece os dois vetores, um para cá, outro para lá, tá? Porque, na verdade, no fundo, tem muito a ver com o conceito de superposição. O que é o conceito de superposição? É o conceito de que, quando eu tenho uma partícula, um campo elétrico gerado por uma partícula, quando eu adiciono mais uma partícula, o campo elétrico resultante, né, o campo elétrico que vai aparecer das duas partículas, vai ser a soma. Só que aqui é uma soma vetorial. Não é uma soma só de número ou uma soma de colocar um campo do lado do outro, né, como se fosse uma soma de conjuntos. É uma soma de vetor. Não é uma soma de números, não é uma soma de conjuntos, é uma soma vetorial, tá? E aqui, nesse simulador aqui de vetor, vocês conseguem visualizar isso, né? Vou tirar esse aqui. Por exemplo, eu tenho esse vetor aqui que é produzido. Vamos imaginar que esse vetor da esquerda é o campo produzido pela partícula da direita, né? Seria esse vetor aqui, tá?
E esse vetor aqui, que é da direita, ele é o campo elétrico produzido pela partícula lá, ó, da esquerda, tá? Então, o princípio da suposição diz o seguinte, que o campo resultante, quando eu coloco as duas partículas, vejam só, quando eu coloco as duas partículas, tá? É, na verdade, a soma desses vetores. Tá? Eu cliquei aqui na soma, tá? Para aparecer o vetor soma. E como que a gente soma vetores? Por que está dando esse tamanho aqui? Né? Porque se eu pego esse vetor aqui, por exemplo, e coloco exatamente onde termina o outro vetor, tá? O vetor soma ele é definido da seguinte maneira. Ele começa lá no início do primeiro vetor e termina no final do último vetor. Tá? Tanto é que, se eu pôr uma outra carga aqui, por exemplo, positiva, veja que mudou um pouquinho a orientação. Né? Ou se eu colocar, por exemplo, a carga aqui. Né? Beleza? E se eu for ver como é que é o campo produzido por essa carga, seria esse campo aqui. Né? Beleza? Então vamos fazer isso, né? Vamos adicionar um outro vetor que é parecido com o campo lá produzido por aquela carga lá. Mais ou menos aqui, né? Seria esse campo aqui, né? Para dar exatamente esse campo para a esquerda, né? O campo da terceira carga seria esse vetor aqui, né? Para dar esse campo para a esquerda aqui, como vocês estão vendo. Beleza? Então esse azul escuro aqui seria o campo resultante, né? Ok? Então, o princípio de superposição, ele diz para gente como que é o campo de um conjunto de cargas elétricas. Tá? Então, o princípio de superposição está aí. Tá? Agora vamos para um outro conceito, que é o conceito de campo elétrico e o que acontece com o valor do campo elétrico à medida que a distância vai aumentando muito, né? ou à medida que a distância se aproxima muito do zero. Né? O que seria? Vamos tirar todos esses elementos aqui. O que eu estou querendo dizer? Que quando o campo elétrico, né, quando o nosso sensor se aproxima muito próximo do campo elétrico, perdão, da partícula, né, da carga, melhor dizendo, o campo elétrico tende a um valor infinito, um valor muito grande. E à medida que eu vou se afastando, ó, o valor vai ficando cada vez menor, né? Muito próximo de zero, tanto é que nem aparece aqui ó, o vetor. Tá vendo? Eu aproximo, tá? Vocês estão vendo? Então é isso, né? Quando o campo elétrico, quando o sensor, né, do campo elétrico está muito distante, tá? O campo elétrico é quase zero. E quando está muito próximo, é um valor gigantesco. Então nós já falamos, né, de campo elétrico, da distância sobre ele, do princípio de superposição, ok? E os conceitos que eu queria passar para vocês disso hoje seriam esses, né? Agora, vamos voltar à nossa pergunta inicial, né, da explicação desses dois aparelhos aqui. Então vamos começar pelo micro-ondas. Então, nesse site aqui do CREF, que é um site bastante famoso de física aqui do Brasil, que é centro de referência em pesquisa e ensino de física, né? É lá da Federal do Rio Grande do Sul, e o criador desse site é o professor Fernando Lang. É um professor bastante ativo, né, nas redes sociais, nos sites, tá? E ele sempre tem o objetivo de divulgar a física com isso, né? Em que ele afirma, né, com ponto de exclamação aqui, loucamente, que o fenômeno de aquecimento dos alimentos, né, no micro-ondas não é feito por ressonância, é feito pela, digamos assim, colisão, giro, tá? Que a onda eletromagnética causa nas moléculas de água. Então não é o fenômeno de ressonância. Tá? Até porque a frequência de onda que seria ressonante às moléculas de água seria uma onda de infravermelho e não de micro-onda. Né? Então não faz sentido falar que é pelo fenômeno de ressonância. E aqui ele explica bem certinho. Então eu vou ler aqui para vocês a parte em que ele explica de uma forma melhor. Tá? Então seria esse trecho aqui. A forma como o micro-ondas aquece os alimentos, na realidade, é um fenômeno conhecido como aquecimento dielétrico. Uma molécula polar, como a água, quando inserida em um campo elétrico, tende a girar de maneira a se alinhar com o campo.
Quando o campo elétrico inverte o seu sentido periodicamente, como é o caso de uma onda eletromagnética, né? Uma hora o campo elétrico está assim, uma outra hora o campo elétrico está assim, né? Como nas ondas eletromagnéticas produzidas pelo forno micro-ondas, né? As moléculas giram em sentido alternado. Então, uma hora a molécula de água está assim, porque o campo elétrico está assim. Depois o campo elétrico fica assim, a molécula de água tem que ficar assim. E fica desse jeito, tá? E esse giro aqui faz com que essa rotação, né, faz com que ela aqueça e ganhe, tá? Ganhe energia e aumentando a sua temperatura, ok? Então essa a explicação, tá? Agora sobre as impressoras de tinta, tá? A impressora de tinta ela tem um aparelho, tá? Que um dispositivo que é muito parecido com esse aqui esquematicamente, tá? Em que uma gota de tinta ela é ejetada e que ela ganha diferentes cargas elétricas, tá? E quando vocês forem estudar força elétrica, vocês vão entender o porquê que cada gota de tinta ganha um tipo diferente, um valor diferente de carga elétrica, tá? Porque quando ela passa aqui por um campo elétrico, tá? Ela é defletida. Digamos que o computador pediu para que seja pintado aqui na folha, né? Então a impressora ali vai ter um mecanismo de controle, né? De dar uma carga exatamente para que a gota se mexa para cá, né? Agora, digamos que ela não quer que caia aqui um pouquinho mais para baixo. Ela vai dar um outro valor de carga para ela defletir, né? E cair ali para baixo. Então essa é uma aplicação direta do conceito de campo elétrico, tá? Que é o campo elétrico que vai gerar, né, essa interação entre o campo elétrico e a carga dessa gota de tinta que vai gerar a direção, né, onde ela vai atingir a folha, beleza? E aqui tem a explicação mais claramente. Então, na prática, o valor de E é mantido constante e a posição da gota é determinada pela carga Q fornecida à gota por uma unidade de carregamento pela qual a gota passa antes de entrar no sistema de deflexão. A unidade de carregamento, por sua vez, é controlada por sinais eletrônicos, que definem o texto ou o desenho a ser impresso. Então aqui é onde a tinta, né, ganha a carga e aqui é o campo elétrico, ok? Então aí são duas aplicações diretas, né, do campo elétrico. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Espero que tenha sido bastante interessante e que vocês possam ter visualizado, né, o conceito de campo elétrico. E é isso. Um grande abraço e até mais.